Muito bem, pessoal. Quais são os crimes que podem ser levados a julgamento perante o tribunal? Vem aqui comigo. Os crimes, eles estão previstos lá no artigo 5º do Estatuto de Roma. O artigo 5º prevê os seguintes tipos penais: o crime de genocídio, o crime, aliás, os crimes, não é, contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes, né, de agressão. Todos esses crimes são considerados pelo Estatuto de Roma crimes imprescritíveis. Então, não esqueçam disso. A regra no direito brasileiro é a da prescritibilidade, não é? Pois bem, o Estatuto de Roma determina que esses crimes são imprescritíveis. Vem aqui comigo. Olha só, então, crimes já vimos. Agora, algumas peculiaridades do tribunal. Algumas peculiaridades. Vamos colocar aqui, elencando para vocês. A sede do tribunal será em Haia, na Holanda, não é? Nos Países Baixos. Sempre que entender conveniente, o tribunal poderá, entretanto, funcionar em outro local. Então, a sede é em Haia, na Holanda, mas, não é? O tribunal poderá, entretanto, se assim determinar, não é, a necessidade, funcionar em outro local. Outro ponto. O TPI tem personalidade jurídica internacional. O tribunal, gente, poderá exercer os seus poderes, o TPI poderá exercer os seus poderes no território de qualquer Estado-parte, eu já vou esclarecer isso aqui, de qualquer Estado-parte, ou por acordo especial, no território de qualquer Estado. No território de qualquer Estado. Preste atenção, já vi uma questão de prova dizendo o seguinte, que o TPI teria jurisdição em todos os estados soberanos do mundo. Errado, gente. Muitos países ainda não aderiram ao Estatuto de Roma. Sri Lanka, Turquia, não é? Estados Unidos, são alguns dos países que ainda não manifestaram adesão ao Estatuto. Então, o TPI ele não tem jurisdição em todos os territórios do mundo, não. Ele tem jurisdição nos territórios dos estados que manifestaram adesão, consentimento livre, não é? Ou então, desde que, por eventual acordo especial, o Estado tenha, não é, aceito, manifestado adesão a essa atuação específica do tribunal. Venham aqui comigo. Olha só, maioridade penal. Gente, a maioridade penal para julgamento perante o TPI é de 18 anos, não esqueçam disso. A idade da responsabilidade penal
estabelecida no Estatuto de Roma, é a mesma idade que hoje, inclusive, se discute, não é, no Estado brasileiro. Então, quem não, à época do cometimento do crime, não tinha 18 anos, não pode vir a ser julgado perante o Tribunal Penal Internacional. Outro ponto importante, o TPI, ele não estabelece pena capital, pena de morte, não. Essa pena é uma pena que se tenta abolir no mundo, não é? Não. O Estatuto de Roma, ele estabelece, turma, uma pena que em número de anos não pode ultrapassar 30 anos, ou ainda, eventualmente, a prisão perpétua. Mas não há pena de morte estabelecida no Estatuto. Outro ponto importante, as imunidades. Minha turma, o TPI, ele não admite imunidades previstas nas constituições internas dos estados. Por exemplo, vocês sabem que no Brasil, o presidente da República só pode ser preso após uma sentença condenatória criminal. Só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal durante o mandato por crimes associados ao exercício funcional. Para o TPI, nada disso interessa. O Estatuto de Roma não permite, gente, nenhuma ressalva com relação a essas imunidades estabelecidas nas constituições nacionais, porque, afinal de contas, isso prejudica todo o sistema do tribunal. Me acompanha? Olha só, impossibilidade de reservas. Isso aqui é muito importante. O tribunal instituído, né, criado, na verdade, em 98, que entra em vigor em julho de 2002, o tribunal não permite, gente, reservas. Não é? O estatuto ou era aceito pelo Estado por completo, ou nós ficávamos ao lado de países considerados, né, antagônicos nessa defesa dos direitos humanos no plano internacional e, né, não assinávamos o Estatuto. O Brasil decidiu assinar o Estatuto de Roma, mas não pôde fazer reserva sobre cláusula alguma, nem com relação à cláusula da pena de prisão perpétua, que é vedada pelo artigo 5º da Constituição. Ô, Flávio, e esse conflito como se resolve? Gente, várias comissões trabalham no âmbito do Congresso Nacional para tentar resolver esse dilema, porque a nossa Constituição, no que tange a pena, né, de prisão perpétua, ela é uma Constituição muito melhor do que o Estatuto, que estabelece uma pena, né, que vai cercear a liberdade para sempre. Então, vejam só, o Brasil assinou o Estatuto de Roma, mas não pôde fazer reserva alguma, porque reservas são proibidas pelo Estatuto. O Brasil aceita, o Brasil adere ao Estatuto, mas algumas comissões no Congresso Nacional trabalham para que, né, haja, de certo modo, alguma compatibilidade maior entre algumas normas do Estatuto e a nossa legislação interna. Venham comigo, olha só. Bem, outra observação importante. Qual é a diferença entre entrega e extradição? Qual é o instituto relacionado ao TPI? Vem aqui comigo. Olha só, gente. Extradição é o instituto por meio do qual um Estado entrega um indivíduo a outro Estado que é competente para processá-lo, julgá-lo, não é? E aí, minha gente, prestem bastante atenção, a extradição, ela tem como base um tratado, um acordo, um pacto entre os países.
E aí, gente, a nossa Constituição, ela diz, no artigo 5º, inciso 51, incisos 51 e 52, o seguinte, que nenhum brasileiro nato será extraditado, que o naturalizado só poderá ser extraditado se praticar crime comum antes da naturalização ou em caso de envolvimento com tráfico de drogas, e ninguém será extraditado pela prática de crime político. Então, a Constituição, ela cuida da extradição. O brasileiro nato não pode ser extraditado, o naturalizado pode, em algumas hipóteses, e o estrangeiro também poderá, né, em hipóteses até mais amplas. A nossa Constituição não cuida do mecanismo da entrega, do surrender. Venham aqui comigo, olha só. A entrega, que é estabelecida pelo Estatuto de Roma, é o processo de encaminhamento de um indivíduo de um determinado Estado para as mãos, não é, do Tribunal Penal Internacional. Então, a entrega é o encaminhamento de um indivíduo de um determinado Estado para o Tribunal Penal Internacional. E aqui, gente, preste atenção, qual é a base dessa entrega, ou também chamada de surrender? É o Estatuto de Roma. Ô, Flávia, então o direito brasileiro não prevê nenhuma cláusula específica sobre a entrega? Não, não prevê. Claro que nós podemos considerar que a entrega de qualquer pessoa para o TPI seria válida com base no artigo 5º, parágrafo 4º. Afinal de contas, o Tribunal Penal Internacional foi constitucionalizado, não é? Pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Mas o tema ainda é controvertido. Poderíamos entregar um brasileiro nato? Poderíamos entregar um brasileiro ou um estrangeiro para que pudesse vir a ser responsabilizado por algum crime e condenado a uma pena de prisão perpétua? O tema ainda é controvertido e acho pouquíssimo provável que a banca entre, não é, nessa discussão na nossa prova. Vem aqui comigo, olha só. Quais são os órgãos que compõem o Tribunal Penal Internacional, gente? A composição, né, do TPI. Olha só. O TPI é composto por um presidente, né, então há a presidência, uma seção. Deixa eu tirar essa vírgula. Uma seção de instrução, uma seção de julgamento em primeira instância e, né, uma seção de recursos. Então, tem seção de instrução, de julgamento, né, de julgamento em primeiro grau e ainda de recurso. Gabinete do procurador, que exerce mais ou menos a função, né, de acusador, e a secretaria. Né? Então, turma, as decisões do Tribunal Penal Internacional, elas são passíveis de eventuais recursos? Claro, até porque existe uma seção, né, de recursos. Então, lembrem disso, as suas decisões, elas não são decisões irrecorríveis. O artigo 35 do Estatuto de Roma fala sobre o exercício das funções do juiz, e o artigo 36 diz, né, que o tribunal será composto, em regra, por 18 juízes. E esses juízes, eles são o quê? Divididos nessas seções aqui apresentadas. Então, tem o juiz da instrução, tem o juiz do julgamento de primeiro grau e tem o juiz, né, da seção de recursos, garantindo, lógico,
a ampla defesa e o contraditório. Venham comigo? Bem, aqui eu coloquei o decreto 4388 de 2002, é o decreto por meio do qual o Brasil incorpora, o Estatuto de Roma. E aqui eu coloquei também, gente, a petição 4625, que vocês vão encontrar lá no informativo 554 do STF. Ô, Flávia, por que você incluiu aqui essa petição? Vejam bem, há uns anos atrás, o Tribunal Penal Internacional, ele expediu um mandado de prisão internacional em face do ex-presidente do Sudão, território africano. Esse mandado de prisão internacional, ele foi deferido pelo Tribunal Penal Internacional e encaminhado para todos os Estados partes do Estatuto de Roma. E o mandado dizia o seguinte, olha, o ex-presidente do Sudão está sendo procurado, ele responde a processo perante o TPI por inúmeros crimes e é foragido. Então, se o ex-presidente do Sudão ingressar no seu território, por favor, o entregue à jurisdição do TPI. Bem, o ministro Celso de Mello, que foi o relator dessa petição, disse que não tinha que decidir nada, até porque não havia notícia de que o ex-presidente do Sudão estaria em território nacional ou que tinha intenção de estar. Mas o Supremo acabou, gente, levantando essas controvérsias a respeito da efetividade do TPI no Brasil. Lógico que esse é um tribunal internacional que já foi constitucionalizado. A emenda 45 de 2004, ela trouxe um peso maior, inclusive, ao tribunal. Agora, lógico que há desafios de concretização. E esses desafios de concretização, eles estão pautados justamente no fato de que o TPI, na verdade, que o Estatuto de Roma não comporta reservas. Então, o Brasil não teve outra escolha senão aderir por completo ao Estatuto, mesmo sabendo, por exemplo, que o Estatuto prevê a pena de prisão perpétua e o direito brasileiro rechaça esse tipo de prisão. Tranquilo, minha gente, até aí? Ô, Flávio, até hoje tem muitas condenações perante o TPI? Não, felizmente não, São vários os crimes que chegam à análise do tribunal. Venham comigo. Olha só, em 23 de maio de 2014, o Tribunal Penal Internacional condenou o ex-líder de milícia, o congolês Germain Katanga, a 12 anos de prisão por assassinatos durante um ataque em 2003 à aldeia de Bogoró, na República Democrática do Congo. Aliás, turma, o que tem de crimes em países africanos que estão sendo ainda analisados pelo TPI, julgados pelo TPI, são vários. Bem, aqui, olha só, determinamos uma pena conjunta de 12 anos de prisão, disse o juiz tal, durante a leitura da sentença que visava estabelecer a duração da pena. Em março de 2014, um julgado recente, em março de 2014, o tribunal tinha considerado Katanga, de 36 anos de idade, e conhecido localmente como Simba Leão, culpado de cumplicidade em crimes de guerra e contra a humanidade por facilitar e coordenar o fornecimento de armas aos membros de sua milícia em Ituri, no nordeste do Congo. Ele foi absolvido das acusações de violação e do recrutamento de crianças e soldados. E aí, gente, olha só, o tempo gasto em detenção, nas dependências do tribunal, entre 18 de setembro de 2007 a maio de 2014, será deduzido da pena. Então, na verdade,
nós temos aí uma pena realmente mínima, não é? O que acabou causando também uma série de críticas, não é? Perante a justiça internacional e doutrinadores da matéria. As decisões sobre eventuais reparações da vítima serão, não é, processadas mais tarde. Gente, Katanga não foi o primeiro réu a ser condenado pelo TPI, não, né? Olha só, Katanga foi o segundo réu condenado pelo TPI desde que a corte foi criada. O primeiro veredito sentenciou, em março de 2012, o congolês Thomas Lubanga a 14 anos de prisão por ter recrutado crianças menores de 15 anos para lutar conflitos étnicos no Congo. Bem, aqui, gente, também, né, a condenação enfrentou críticas, porque, se eu não estou enganada, ele já tinha cumprido 8 anos, não é, de prisão, o Lubanga, e teria apenas mais 6, não é, para cumprir. Então, essas duas sentenças do Tribunal Penal Internacional foram sentenças envolvendo, não é, africanos, envolvendo o recrutamento de menores, envolvendo, não é, os crimes de guerra, mas sentenças que não ficaram isentas, não é, de críticas pelos mais variados motivos. Eu diria a vocês, o TPI, ele é, claro, constitucional, né, ainda mais com reforço da emenda 45 de 2004, mas é um tribunal que ainda não tem a efetividade necessária no país. E, por isso, várias comissões no Congresso Nacional trabalham para tentar buscar uma solução, principalmente com relação à controvérsia da pena de prisão perpétua, não admitida pelo direito brasileiro. Muito bem, turma, eu trouxe algumas questões para fecharmos aí com chave de ouro, né, o nosso encontro. E, lógico, nós vamos aproveitar e revisar um pouco o tema. Acho que é esse o objetivo das questões, não é? Venham comigo, olha só. A primeira questão, né, a gente tem que responder certo ou errado. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá, em qualquer fase do inquérito ou processo, apresentar, né, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Gente, é praticamente a redação, né, do artigo 109, parágrafo 5º, é o incidente de deslocamento de competência, o IDC, instituto também denominado de federalização dos crimes sobre direitos humanos em nosso país. Como eu tive a oportunidade de dizer mais cedo, quais são os requisitos indispensáveis para que o IDC seja concedido? É preciso, primeiro, que a gente esteja diante de uma situação envolvendo grave violação de direitos humanos, né, que não tem um tipo formalizado pela lei. Também é necessário que, além dessa grave violação, que haja um risco que possa levar o Brasil a eventual julgamento, a eventual reparação perante, não é, os institutos internacionais, os organismos internacionais, e também é preciso que se comprove de forma objetiva que os órgãos nacionais, seja a polícia como órgão de investigação, seja a justiça estadual como órgão de julgamento, por motivos dos mais variados, não tem condições, né, de fechar a investigação ou de realizar o efetivo julgamento. Então, turma, essa questão de número 1, ela está correta. Agora, a questão 2, olha aí.
A família da vítima pode apresentar o pedido de deslocamento de competência para a Justiça Federal perante o STJ, caso o Procurador-Geral da República não o apresente. Turma, a família da vítima não pode apresentar o pedido de deslocamento de competência para o STJ, não. O que a família da vítima pode fazer, e eu expliquei, é apresentar o quê? Em nome do seu direito de petição, do artigo 5º, inciso 34, a família da vítima pode apresentar um pedido ao Procurador-Geral da República, não é? Para que apresente o incidente perante o STJ. Mas a questão 2, portanto, está incorreta. 3. O incidente de deslocamento de competência está previsto na Carta, não é da Carta, está previsto na Carta Constitucional desde 1988, tendo sido obra do Constituinte originário. Errado, gente. O IDC nasceu pela emenda 45 de 2004. O IDC é obra do poder reformador, como alguns institutos, né, em defesa dos direitos humanos. Então, está errado aqui. O IDC surgiu pela emenda 45 de 2004. É fruto do poder reformador e não estava previsto, gente, na Constituição originária, não. Né? Muito bem, vamos nós. Agora, 4. A prescrição nos crimes previstos no Estatuto de Roma, de competência do Tribunal Penal Internacional, se opera nos mesmos prazos da legislação do Estado parte do qual o réu é súdito. Não, gente. Qual é a regra dos crimes no TPI? Quais são os crimes levados a julgamento perante o tribunal? Crimes contra a humanidade, crimes de guerra, de genocídio e agressão. E esses crimes são considerados o quê? Isso mesmo. São imprescritíveis. Os crimes são imprescritíveis. E não o contrário. Os crimes são imprescritíveis, né? Não podemos esquecer, questão 4, portanto, está errada. Questão 5. O Estatuto de Roma não admite a pena de morte em caso de condenação pelo Tribunal Penal Internacional. Sim, está certa, né, a questão. Não há pena de morte, gente, no Estatuto de Roma, não, de modo algum. A pena, em número de anos, como eu expliquei, né, lá no Estatuto, é de no máximo 30, como o direito brasileiro. Agora, a diferença é a questão da pena de prisão perpétua, proibida pelo texto da nossa Constituição, mas aceita, né, pelo Estatuto de Roma. Turma querida, chegamos ao final de mais um encontro. Vocês não deixem de mandar suas dúvidas pela sua mensagem. Estou aqui à disposição, né, de vocês. E eu peço que, com base na aula de hoje, não deixem de ler a lei que criou o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a lei que criou a Comissão da Verdade. Por quê? São temas, né, muito comuns nas provas de direitos humanos e são temas relativamente recentes. Né? Vejam bem, o Conselho Nacional foi criado em substituição ao antigo Conselho de 64, em junho de 2014. A Comissão da Verdade apresentou seu relatório em dezembro de 2014. Então, são temas muito contemporâneos. Não deixem de dar uma olhadinha nessas leis, não, tá bom? E nós nos encontraremos muito em breve, né, para seguirmos aí com os temas mais importantes relacionados a essa disciplina. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima oportunidade.